contemporaneamente, em 1906, na Rua Azusa, depois o avivamento dos Zulus, avivamento de Pensacola, avivamento antes um pouquinho da Inglaterra, e alguns outros avivamentos em Canadá, etc. e tal. Mas houveram focos de avivamento. Muito embora o avivamento da Rua Azusa ele foi grandioso, começando pequeno, com meia dúzia de pessoas. Ele foi grandioso, porque ele se alastrou. E foi uma coisa muito potente. Mas o que Deus vai fazer vai ser algo que vai impactar o planeta. Porque ele está trabalhando, como eu falei, durante 2000 anos para revelar a verdadeira igreja. Porque o mundo está gemendo esperando isso. O que nós vemos são coisas cada vez mais aberradoras, abomináveis, e tantas coisas que têm acontecido, e eu digo na igreja. Porque tem muitos cristãos que não são um bom exemplo de um verdadeiro cristão. E se você reparar, hoje tem muita gente fugindo da igreja mais que o diabo foge da cruz. É uma verdade. Em vez das pessoas estarem congregando, parece que isso está chateando elas. E a palavra diz lá em Hebreus 10, 25, que é errado não congregar. E se Jesus volta? Você não está em comunhão com o corpo. Porque o corpo cura o corpo. E é para o corpo que Deus vai reinventar a sua igreja. Por que eu digo reinventar? Porque Deus vai fazer coisas que nunca fez, que foge à razão da carne. Por isso que muita gente não vai entender, amados, escuta o que eu estou falando, é verdade. Profetas têm dito isso no mundo. Nós recebemos lá da minha cobertura, o apóstolo Rony Chaves, coisas muito fortes que Deus deu para ele a respeito da reinvenção da igreja, das coisas novas. Por isso que Deus vai fazer coisas novas. E essas coisas novas e essas novidades vai ser uma delas a reinvenção da igreja. Está um burburinho no reino espiritual, amados. Está algo diferente pairando. Agora, o que eu quero dizer, e já estou pregando, amém? Glória a Deus, aleluia. Fique firme aí que você vai ser abençoado. É o seguinte, Deus tem preparado isso. Se você for observar, foi um ano muito difícil para muita gente. Talvez para alguns não tão difícil, mas na maneira geral, de um modo geral, foi difícil. Foi muito difícil. Tivemos muitas lutas, muitas coisas. Isso no mundo inteiro, não estou falando só no Brasil. O mundo inteiro foi atingido por muita tribulação, por coisas um tanto até esquisitas. Né? Parece que a igreja está patinando ou está estagnada, está inerte. Mas não é isso, é Deus que está trabalhando. Deus tem trabalhado conosco. Deus está te preparando, esse é o tema. Deus está te preparando. Eu não tenho dúvida em dizer isso. Por isso, muita gente não está percebendo o que está acontecendo. Deus está trabalhando em cada área da sua igreja, seja missões, seja louvor, seja com os pastores, seja em cada área, infantil, presbíteros, mordomia. Deus está trabalhando com todos. Deus está mudando a forma. Porque muitas coisas foram formas do homem, formas humanas, porque hoje é muito fácil você colocar modismos para atrair pessoas, porque você tem à sua disposição informática, internet. Então você começa a buscar lá, de repente você começa a introduzir coisas que Deus não falou. Mas, pelos modismos, vão atrair pessoas que estão buscando não o verdadeiro poder de Deus, mas satisfações. E eu não estou aqui para pregar para a tua satisfação, mas para aquilo que você precisa ouvir, que vai te, de fato, edificar, vai te encorajar, vai te colocar para cima, para mais perto de Deus, para você ter sede e fome dele, amém, amados? E nós estamos vivendo na geração da impaciência. É a geração da impaciência. Quando começou esse milênio, o terceiro milênio, parece que a impaciência na vida das pessoas, ela superabundou. É impressionante como as pessoas não têm mais paciência, eu estou falando para a igreja,
Todas as palavras que Jesus falou, Paulo pregou, que estão nas cartas, foram para a igreja. Em primeiro plano é para a igreja. Amém? Para que a igreja leve isso para fora. Chamados para fora, eclésia. Amém, amados? Então é o seguinte. Deus sempre falou dessa forma, primeiro diretamente à igreja, dizendo que nós precisamos nos mexer e querer Deus de fato na nossa vida. Então começaram a haver muitas tradições, muito blá blá blá, coisas para satisfazer. Eu tenho falado algumas coisas, por exemplo, tem uma igreja aí que eu perguntei, acho que alguns já ouviram isso, eu perguntei para Deus como cresceu da noite para o dia daquele jeito. Senhor, explica para mim. E um dia, uma pessoa, não vou dizer o nome, me falou, olha, apóstolo, aquela igreja tem uma pirâmide lá. Como? Que? Hã? Pirâmide. Porque ela está lastreada na pirâmide de uma empresa que comanda a igreja. Inclusive o dono da empresa senta-se na frente. Eu fiquei sabendo isso esses dias. Aí está explicado. Agora, me pergunta aí você, como uma igreja que está lastreada numa pirâmide pode chegar ou pode fazer aquilo que Deus quer? Pode ouvir a voz de Deus, pode andar no poder de Deus, pode andar para manifestar o reino de Deus, pode andar nos sinais, prodígios, maravilhas e milagres, que são sinais de apostolado. Como uma igreja assim vai andar nisso? Eu te pergunto. Pode encher de gente que está buscando satisfação, ser crente fácil, ser um cristão maneiro. Eu quero ser um cristão maneiro, eu não quero muito comprometimento com Deus. E aí, o que você tem a me dizer? E Deus não pode trabalhar assim. Por isso que eu te disse que nós estamos vivendo na geração da impaciência. As pessoas querem ontem as coisas. As pessoas buscam pela força delas e não deixam Deus trabalhar à vontade. Porque Deus quer trabalhar à vontade pela tua... Deus sabe direitinho como trabalhar. Mas a impaciência impede Deus de realizar ou de cumprir tudo aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida, na nossa vida, na igreja dEle. Isso é sério, amados. Agora, eu estive olhando uma coisa, que no Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, como queiram, só tem 3 passagens que falam de paciência. 3. Mas por que, apóstolo, só 3? Pelo seguinte, eles sabiam que Jesus não ia vir naquela época. Eles sabiam, os patriarcas, os profetas sabiam que ia ser bem depois. Agora, se você pegar o Novo Testamento, existem 42 passagens que falam de paciência. Porque paciência é um exercício teu. Deus é que fala para você ser paciente, porque Ele está trabalhando. E por que no Novo Testamento tem 42 passagens que falam de paciência? Porque você olha para a obra da cruz. E quando você olha para a obra da cruz, aquilo faz com que você tenha paciência para continuar andando e para continuar buscando a Deus, amém? Agora Deus não tarda em nada. Ele só quer trabalhar. E dentro desses 3 passagens que existem no Antigo Testamento sobre paciência, tem uma que é dita por Davi, no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Uau! Como Davi poderia ter dito isso? Porque ele é uma tipologia de Cristo, amados. Já pensou? Pensa bem, Deus inclinar o ouvido assim. Ó Davi, eu ouvi o teu clamor, já estou vindo, já estou indo, hein? Já estou indo em teu socorro. Amados do Senhor, Davi, ele foi perseguido 15 anos para ser constituído de fato rei de Israel. 15. Sendo perseguido por morte por um rei que queria matá-lo junto com os seus soldados.
ele transpirava a morte, transpirava a ira contra Davi. 15 anos sendo perseguido pelos desertos, e ainda Davi tendo problemas com os amalequitas, e com alguns lá no deserto, alguns nômades no deserto. Davi teve muitos problemas, por isso que ele escreveu o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Era um vale, era um lugar que ele passava, que era cheio de assaltantes, pessoas que eles não vacilavam, tiravam a vida mesmo para ficar com os pertences, os despojos e até o animal. E ele passou por este lugar várias vezes. Por isso que ele dizia isso. Olha as coisas, circunstâncias que Davi viveu. Meu Deus! Mas tem um segredo aí que eu quero te falar hoje. É um segredo que vai fazer com que você tenha paciência. Agora eu te falo uma coisa. Não peça isso para Deus, porque Deus não vai te dar, muito pelo contrário. Não peça paciência. É um exercício, eu já te falei aqui, é um exercício nosso. Porque muitas pessoas têm bons testemunhos, são pessoas que você vê a vitória de Cristo na vida delas, pessoas que espelham confiança, espelham o caráter de Cristo, são pessoas que manifestam a imagem do Senhor, porque são pessoas pacientes, que sempre estão esperando no Senhor, por isso que são conquistadoras. A paciência faz parte da nossa caminhada. Significa que você está descansando no Senhor e Ele poderá trabalhar tranquilamente pela sua vida. O paciente chega longe. Você pode ter certeza nisso. E olha, interessante que quando você tem paciência, Deus vai trabalhando no oculto para gerar aquilo que é teu. Amados do Senhor, tudo que você precisa está dentro de você. Há algo poderoso dentro de você, que Deus colocou já dentro de você. A começar, o Espírito Santo, ele trouxe tudo para dentro de você. Então tem coisas que elas precisam, são necessárias serem ativadas. Já te pertence. O fato é que nós deixamos aquilo ser encoberto pela nossa razão carnal, amados. E ficamos olhando para fora. E dessa maneira nós não conseguimos resgatar ninguém lá fora, sabia disso? Porque nós estamos mais olhando para fora do que para dentro, do que para as coisas de Deus. Isso é um fato que está acontecendo hoje nas igrejas. Ai, meu Deus, há um poder dentro de você. E pessoas por aí, escute o que eu vou te dizer, por mais que elas sejam más, vamos dizer assim, pessoas que ainda não se converteram, estão no pecado, por mais que elas sejam más, há traços de Deus na vida delas, sabia disso? Há traços de Deus, porque foram feitas imagens e semelhança de Deus, só que tudo aquilo está encoberto na vida delas. Mas há traços de bondade, alguns traços bons que são de Deus na vida dessas pessoas. Por isso que nós não podemos execrar ninguém, por isso que Deus ama a cada pessoa, a cada criatura. E Deus, o desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Imagine então em nós que cremos na palavra, que cremos no Senhor. Por que que nós vamos ficar olhando lá para fora? Lá o mundo não tem nada para te ensinar. Muito pelo contrário, você que tem para ensinar para eles. Amém? O fato é que muitos não têm paciência. Uau! Davi diz assim no Salmo 139:15. Quando os meus ossos foram formados, nada te foi encoberto, ainda que no oculto tenha sido formado. O mistério que foi guardado durante séculos, Colossenses 1:26, foi revelado a nós, foi revelado a você, foi revelado desde 2000 anos atrás, Cristo em nós. Uma coisa que não era possível antes lá na antiga aliança, hoje é possível, hoje está em você. Por isso que Deus está trabalhando, porque isso, de certa forma, esse Cristo em nós, parece que foi encoberto, e as pessoas começaram a inventar uma porção de coisas. Mas
Eu creio que você é um crente de verdade, por isso que você está aqui me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Dessas 42 passagens que tem sobre paciência, mas apóstolo, você pode perguntar por que você está falando de paciência? Porque Deus tem te preparado. Ele quer que você entenda isso. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido vai acontecer o que Deus tem planejado para você. E agora nós estamos nos avizinhando disso. Porque não resta muito mais coisas, mas sim, tem algo muito glorioso para acontecer. A restauração de tudo que foi prometido por Deus. Isso está prometido. E promessa para Deus é cumprimento. Amém, queridos? Em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim, que a tribulação produz paciência. Agora entenda por que vem tribulação. Para produzir a tua espera em Deus. Para você entender que só nele, é só por ele, é só para ele, são todas as coisas. Então, é no sentido de você estar nele, amados. Porque se não estiver nele, o resto vai ser resto. Tudo não vai valer a pena. Mas se você estiver nele, o teu trabalho no Senhor não vai ser em vão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o próprio Deus é o Deus da paciência, Romanos 15, versículo 5. E o Deus da paciência e da consolação. Uau! Agora eu vou te falar uma que você vai gostar. Tudo que Jesus fez, além de ter sido poderoso, glorioso, com relação ao que viria para nós, amém? O Espírito Santo, a nossa salvação, sobretudo. Ele fez um trajeto tão profético e tão poderoso que às vezes nós não entendemos. Mas Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele chegou lá, Lázaro estava 4 dias na sepultura. E ele ressuscita Lázaro, ele chama para fora. Sabe qual a compreensão e o significado disso? Quando Deus deu a primeira promessa que ia enviar o Messias, o que pisaria na cabeça da serpente, tinha sido há 4.000 anos atrás. Para Deus, 1.000 anos é como um dia. Quando Jesus chega lá, Lázaro, 4 dias morto, estava dizendo o seguinte, olha, o que Deus falou está se cumprindo, hein? Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? O que Deus falou para ele foram 4 dias. E eu cheguei no tempo certo. Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele veio para ressuscitar o homem do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então ele veio para nos ressuscitar no tempo certo e preciso de Deus. Ele trabalhou durante todo aquele tempo, mas para ele, como 1.000 anos é como um dia, ele trabalhou 4 dias. Então entenda isso, Deus vem no tempo certo. Amém. Porque logo em seguida ele entrou em Jerusalém para ir para a cruz. Logo depois que ele ressuscita Lázaro, em seguida ele vai para Jerusalém. Então aquilo foi um eco profético, olha, está se cumprindo. Está se cumprindo, aleluia. Agora Deus já mostra isso desde lá de trás. Por quê? Por exemplo, Samaria foi cercada quase 6 meses, alguns dizem 6 meses, os historiadores dizem, pelo rei da Síria, está lá em 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 24, Samaria foi cercada por 6 meses, não entrava nem saía. Eles de repente começaram a passar fome, os alimentos começaram a sumir, a desaparecer, porque eles iam comendo. E aí o rei ia passando ali no muro e viu 2 mulheres discutindo. Agora vamos matar seu filho hoje, amanhã matamos o meu, tá bom? E eles foram falar com o rei, rei, manda que a outra mate, para que depois eu mate o meu. Então olha a situação. Se comprava uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, isso era uma fortuna. Deus estava trabalhando com eles. 6 meses. O rei, quando ouviu isso, rasgou as suas vestes.
como que dizendo, o que eu posso fazer por isso? E aí, quando acontece isso, ele quer pegar Eliseu. Porque Eliseu é que sabia sempre dos planos do rei da Síria, porque Deus lhe informava. Então, na concepção do rei, diz que Eliseu tinha enraivecido o rei da Síria, por isso que aquilo estava acontecendo. Mas não, Deus queria trabalhar com aquele povo. Mas aí veio a palavra de Deus pela boca de Eliseu, olha, amanhã essa hora vai ter abundância. Então Deus estava trabalhando para dar o quê? Abundância para o povo. E veio abundância porque aquele exército que estava cercando Samaria, Deus mandou um ruído de um outro exército, e eles saíram correndo, deixaram tudo lá. Tinha muito mantimento, tinha vestes, tinha muita coisa. E 4 leprosos foram dar o aviso, olha, está cheio de coisa lá. Então foram grandes conquistas, mas Deus trabalhou antes com o povo. Foi uma abundância de coisa que eles tiveram, que foi uma coisa impressionante. Uma outra coisa, quando também o rei Senaqueribe, que era rei da Síria, esta nação sempre perseguiu Israel e sempre brigou com Israel. Eles também cercaram Jerusalém, está lá em 2 Crônicas 32, e eles queriam invadir Jerusalém e começaram a ameaçar, e por um tempo ficaram ameaçando, declarando palavras para que eles tivessem medo, mas diz que o rei Ezequias foi buscar Deus e chamou o profeta, vamos buscar Deus, porque com ele está o braço da carne, mas conosco está o poder de Deus. Então nós vamos buscá-lo, e Deus respondeu, mandou um anjo e destruiu 185 mil soldados, que se refere hoje para nós, 185 mil demônios, e foi grande a vitória de Israel, porque Deus deu a vitória. Mas olha só, por que Deus estava trabalhando? Para que eles tivessem paciência, porque logo depois começaram a ir presentes de todas as nações para Jerusalém, aleluia. Eu te digo uma coisa, Deus tem presentes para nós para 2019. Deus tem coisas abundantes para 2019, mas Deus quer que você entenda. Amém, amados? Eu não abri a Bíblia, mas eu vou abrir agora. Glória a Deus, abre em Tiago, eu vou te dar uma chave, hein? Amém? Por que Davi conseguiu 15 anos esperar, ter paciência? Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, depois de Hebreus. Amém, amados? Você está bem? Amém. Aleluia. Está bem mesmo? Amém. Eu quero te direcionar, por isso que eu estou pregando sobre isso. Sobre o trabalho que Deus teve conosco durante este ano. E nossa paciência foi testada. Amém? Aqueles que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sede, pois, irmãos, pacientes. Pode pôr. 7, eu vou falar alguns versículos aqui do capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você já viu a paciência de um lavrador? Já ouviu falar? Primeiro ele tem que preparar a terra. Às vezes leva um tempo isso. Tem que tirar pedra, pedregulho, tem que tirar raízes, tem que tirar erva daninha. Depois tem que afofar a terra. Ele vai afofando. Ou passa o trator para a terra ficar mole. Vai regando a terra. Depois que ele vai fazendo suco. Naquele tempo arado, né? Não podia olhar para trás, porque senão o suco ia ficar torto. Aí ele prepara o suco, aí ele lança a semente. Aí depois ele põe a terra, sepulta a semente. Aí depois é um tempo de espera, de paciência. Mas olha o trabalho dele. Ele fica naquela expectativa, vamos ver como é que vai ser. E o lavrador é um homem muito paciente. Você já conversou com algum lavrador? Ele sempre espera uma safra boa. E ele sempre persevera.
Já reparou isso? Ainda que ele tenha perdido alguma safra, ainda que a safra não tenha sido tão boa assim como ele esperava, mas ele sempre tem a esperança que a próxima vai ser muito boa. Então ele vai ter paciência de novo, ele vai trabalhar de novo. Aleluia! Por isso que Deus dá exemplo do lavrador. Versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele falava isso há 2000 anos atrás. Por isso que eu estou dizendo, essas palavras são para agora. Por quê? Deus, ele foi trabalhando durante 2000 anos para revelar a igreja nesse tempo. Por isso que o avivamento que virá será espetacular. Por isso que muita gente, eu torno a dizer, não vai entender. Agora, esse negócio do portal 70 é uma coisa dada por Deus, porque Deus deu sonhos, Deus deu visões, Deus falou na palavra, deu revelações através da sua palavra, pelo Espírito Santo. Então não duvide disso. É um portal que Deus está abrindo, preparando-nos para o avivamento, que nos direciona à volta de Jesus. Versículo 10. Isso é tremendo aqui no versículo 10. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Agora, aqueles homens que sabiam que Jesus não ia vir na época deles, eles profetizaram a respeito das glórias que viriam, ou do sofrimento de Cristo, e das glórias que viriam depois do sofrimento de Cristo, mesmo sabendo que Jesus não ia vir. Então a paciência deles foi demais, porque eles sabiam que eles estavam sendo levantados por Deus para isso, por tua causa, por nossa causa, sabendo que eles não iam viver o que nós estamos vivendo, que Cristo está em nós, que o poder veio para dentro de nós. Eles não tinham isso, que as pessoas que viriam depois de Jesus iam nascer pelo Espírito, não mais só de mulher, que eles iam ser os verdadeiros profetas, muito mais do que João, que foi o maior, nascido de mulher. Eles profetizaram a respeito disso, amados. Então, olha a paciência que eles tiveram. Não foi demais isso? Agora nós não temos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Falando sério. Amados, se nós não tivermos paciência e formos impacientes como essa geração, como diz por aí, a gente morre na praia. Mas nós não vamos morrer na praia, em nome de Jesus. Nós vamos ser que nem os demais, que não têm esperança, porque essas pessoas que estão buscando satisfação, elas vão morrer na praia. A não ser que elas sejam acordadas. Por isso que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. As pessoas estão mornas, escute o que eu estou falando, estão mornas. Não estão nem frias nem quentes. Mornas. Então diz que Jesus está a ponto de vomitá-las da sua boca. Mornas. Mornas. Mas eu não quero ser morno. Eu nunca quero que você me veja morno. Ou impaciente, ou desanimado. Nunca, porque é o que eu vou transmitir. Eu não quero transmitir isso. Eu quero transmitir que realmente eu estou andando com Deus. Eu estou andando com Deus, eu tenho buscado a Deus, porque eu quero ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Eu quero ver você dando os testemunhos aqui em nome de Jesus. Eu quero ver você cheio da unção, do poder de Deus. Eu quero ver que a glória de Deus vai fluir através da sua vida. Que os milagres vão aumentar, os prodígios vão aumentar, os sinais eles vão ser diversificados. Amém, amados? Amém. Aleluia. Versículo 11. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Sabe quanto tempo foi o sofrimento de Jó, para o qual ele teve paciência, como diz na palavra? Porque às vezes a gente espera que Deus vai demorar. Ah, Deus demora.
Então a pessoa se torna impaciente e come cru, né? Que diz que o apressado come cru. E aí ela faz um monte de besteira, atropela Deus, e aí vai ter que começar tudo de novo, vai ter que voltar ao fim da fila, o que se costuma dizer, é uma verdade. Porque ela faz tudo da cabeça dela. E aí como é que faz? Deus não pôde fazer, não pôde trabalhar por ela, vai ter que voltar no fim da fila. Mas aí que está, a gente pensa que Deus é moroso. Mas diz que depressa ele vem e responde, como diz lá em Lucas 18, quando ele fala lá da mulher que ficou importunando o juiz iníquo. 9 meses demorou o sofrimento de Jó. Porque 9 é o número do novo nascimento. 9 é o número de novidades. 9 é o tempo de gestação. Isso foi estudado e eu procurei saber. Diz que foram 9 meses que ele passou por tudo aquilo. No final de 9 meses, o que veio, ele recebeu em dobro. É o que fala aqui, vamos lá. Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Devolveu tudo em dobro, restituiu em dobro. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E a compaixão de Deus, ou melhor, a misericórdia de Deus é até para o injusto, é até para o mal. Agora, para nós é diferente, nós temos a revelação, nós temos poder dentro de nós temos poder para mudar uma atmosfera, para mudar uma nação, para mudar muitas pessoas. Por que Deus vai fazer coisas novas e poderosas neste tempo? Porque está dito na palavra, que no tempo do Senhor, a seu tempo, diz que o um vai ser como 1000 e o mínimo como uma nação forte. Uma pessoa vai ser como 1000 pessoas. E o mínimo de pessoas vai ser como uma nação forte. E aí ele fala, eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Prontamente é de repente. E vão acontecer coisas repentinas e surpreendentes. Eu creio nisso, porque Deus está falando nos 4 cantos da terra. Amém, queridos? Não estranhe se um dia, de repente, alguém me chamar do outro lado do mundo para mim ir correndo, porque estão esperando os milagres, porque Deus falou com eles que tinham que me chamar, então eu tenho que ir lá. Amém. Vão ser dias assim, porque se um vai ser como 1000, vai ser a multiplicação do poder de Deus. Aleluia. Agora eu vou te dar a chave. Abram em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Pode pôr lá. Amados, eu perguntei para Deus, Senhor, por que tem pessoas que às vezes vêm e ficam pesadas no culto? Deus falou, é o peso da palavra. Amém? É o peso da palavra. Por isso que às vezes eu solto uma piadinha aqui. Muito embora eu não queira fazer isso. Amém? Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. De que forma você vai ter paciência? Davi foi perseguido 15 aninhos. Quando você está ungido, quando você está cheio do Espírito Santo, ele foi empoderado. Davi foi empoderado. Quando você está empoderado pelo poder de Deus, você enfrenta qualquer coisa, você espera o tempo que for necessário. Porque você está cheio da presença. Você está ouvindo Deus. Você está sabendo o que Ele quer. Você está sabendo o que Ele vai fazer. Você está sabendo que Deus preparou melhor. Você ouve. Você está sensível. Onde você estiver, você vai mudar o ambiente. Às vezes com uma palavra. Quantas vezes eu estive em alguns lugares e eu fiquei quieto.
Porque você sempre espera o momento de Deus. E em muitos lugares eu disse uma palavra. De repente começou a mudar. Por quê? É o que está dentro de você, amados. Você expressa o que está dentro de você. Você manifesta o que Deus já te deu e que está dentro de você. Então, quanto mais, é aqui que eu quero chegar, quanto mais você for cheio, mais você vai saber esperar em Deus. Mais você vai enfrentar. Mas, pastor, como é que eu faço para ser cheio? Busque. Não tem outro jeito, sinto muito. Mas Davi, o profeta foi lá e ungiu ele. Amados, esse menino buscava mais que o povo de Israel inteiro. Aquele menino louvava a Deus quando estava lá com o rebanho o dia inteiro. Ele adorava, ele trabalhava, hein? Não é que ele não fazia nada, ele trabalhava, ele cuidava lá das ovelhas, do seu pai. E trabalhava direitinho, hein? Mas ele estava com o coração no Senhor, esperando o Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor e tendo experiências na calada da noite. Deus estava trabalhando na calada da noite com Davi, porque Davi o buscava, Davi o almejava. Oh, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, Davi disse esse salmo, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Ele ia louvando, ele escrevendo salmos, ele ia adorando a Deus e buscava veementemente a presença de Deus. Aí ele foi lá e derrubou o gigante. Deus o apresentou ali. Ó, esse é aquele menino, ele tem 15 aninhos só. Vocês vão ver o que ele vai fazer aí. Sabe por que ele fez isso? Porque eu preparei para esse momento. Deus está te preparando, amados. Mas só que Davi, ele era muito atrevido. Deus ainda precisava trabalhar com ele, mas ele estava ungido, ele estava cheio de Deus. Como ele estava cheio de Deus, tudo bem, ele foi lá para o deserto, fugiu de Saul, 15 anos, mas como ele estava cheio de Deus, não teve problema para ele, foi enfrentando vale da sombra da morte, os amalequitas, a raiva de Saul, os filisteus, e ele foi indo, até chegar o momento que ele foi constituído diante de toda a nação de Israel, e ali ele foi coroado. Amém? Está chegando o tempo da tua coroação, amado. Mas busque a Deus. Seja cheio dele. Amados, é difícil buscar nas madrugadas, não é? Mas o melhor horário, eu estava vendo ali, de en passant, Salmo 119, olha o que Davi disse aqui. Meu Deus, esse cara era fera. Como Paulo, né? Como Pedro, como João, como Tiago, se tornaram homens veementes de Deus na terra. Olha o que ele diz aqui: à meia-noite me levanto para te dar graça, por causa das tuas justas palavras, leis. Ele ia dormir, meia-noite ele levantava. Ia dormir, às 3 ele levantava. Deus te renova. Deus te renova. Quer saber onde está? Salmo 119, 62. À meia-noite me levanto. Eu vou dormir um pouco. Às 3 eu levanto de novo. Senhor, eu te amo. Amados, quando você sair na rua, não para um na sua frente. Porque a luz é vista à distância. Jesus, quando eu estava chegando lá, naquela região de quando ele atravessou o mar da Galileia, que ele foi e libertou aquele homem, que tinha uma legião de demônios, Gadara, quando ele pisou ali, o homem estava longe, ele já falou, bem sei quem tu és, o demônio falou. Tu és o santo de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles viram a luz. Quanto mais você buscar, mais luz você vai ter. Você não vai ter problema em qualquer lugar que você for, as pessoas vão te dar atenção, vão ficar olhando para você.
E sabe que elas vão pensar assim, o Espírito Santo é que faz isso. Essa pessoa tem alguma coisa boa para falar. Estou vendo, essa pessoa tem algo diferente. Aí você dá uma palavra. Mas você vai ser ousado. Qualquer lugar que você tiver, o Espírito Santo vai te guiar e você vai falar. Deus vai te direcionar. Você vai dar uma palavra. Você está cheio de Deus. Não tem erro. Quanto mais cheio, mais você vai ter o que falar. E quanto mais cheio você tiver, mais você vai ter vontade de buscar. Mais você vai ter vontade de saber. E isso vai gerar o que na sua vida? Unção. E a unção vai fazer você perseverar e ter paciência. Não vai ter problema mais. Problema sim, nós vamos sempre ter, mas o que eu digo é que você vai enfrentar os problemas com tranquilidade, sabendo que isso vai te aperfeiçoar ainda. Deus tem te preparado. Será que você está percebendo isso? Deus tem te preparado. Aleluia. Domingo passado eu estava tão cheio. A pessoa está falando de você. Ué, fazer o quê? Não tenho para falar de outro, eu vou falar de mim. Eu estava tão cheio. Que estava no fim do culto, Deus falou, chama os pastores, deixem eles orarem pelas pessoas serem curadas. Amém. Chame os pastores aqui. Quem estava aqui? Estavam aqui. Epa. Aí eles começaram a orar. E eu observando eles orarem também, saíram muitas pessoas chorando, foram tocadas, porque eles estão debaixo da unção. Amém? Aleluia. Hã? Todos foram tocados. Deus tem sempre razão, né? Eu estava cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus, amém? E pá, aí teve um tempo aí que eles estiveram orando, pá, e terminou de orar. Ok. Deus fala assim, faz o apelo de salvação. Agora eu vou perguntar para você, amém? Vocês já viram fazer apelo? Quantas vezes eu fiz? Ó, a Priscila olhou assim, pastor, é que eu me lembro, nenhuma. Uma ou outra. Uma ou outra. Deus falou, faz o apelo. Eu falei, Deus, você está falando sério? Faz o apelo. Por que eu não faço? Porque eu não encontro base bíblica para fazer. Você vai ver aqueles homens no Novo Testamento, nenhum deles fez apelo. Nenhum. As pessoas que correram e perguntaram. Por exemplo, Paulo, Atos 19. As pessoas corriam lá confessando seus pecados. Eram tremendamente tocadas pela unção que estava sobre Paulo. Estava em Paulo. Eles corriam, levavam as roupas de Paulo, punham sobre os enfermos. Os enfermos eram curados, porque ele estava cheio da unção. Eu tenho orado assim, Senhor, eu quero ser tão cheio da unção, que as minhas roupas vão curar. Mas não é altivez falar isso. É só olhar a palavra de Deus. Eu não estou falando loucura aqui. Então, as roupas de Paulo também expulsavam demônios. Porque estava cheio de luz, cheio da unção de Deus. Porque se a unção está no corpo, e está mesmo, quando você está cheio, elas passam para a roupa. Isso é real. Todos que tocavam nas vestes de Jesus, tem uma passagem lá que todos eram curados. E Jesus falou, farei as mesmas obras que eu faço? Obras maiores? Porque eu vou para o Pai, vou enviar o Espírito Santo. Amém, amados? Eu falei, bom, vou falar, Deus está falando. Quem quer aceitar Jesus? Deus está mandando fazer apelo. E houve um silêncio sepulcral. Esse apóstolo está louco, ele nunca faz apelo, não dá hoje, domingo assim. Ele sabe que nós estamos querendo correr para ir comer franguinho. Ainda mais véspera, não sei do que aí. Vou falar. Tem uma pessoa aqui que precisa entregar a vida a Jesus. Espírito Santo falando pela minha boca. E o silêncio sepulcral. Aí eu olho para a menina. Deus falou comigo. É ela. Eu apontei para ela, é você. E ela se derramou em lágrimas, aceitando Jesus. Toda a igreja chorou. Quem estava aqui?
Não foi? Toda a igreja chorou. Porque foi algo do Espírito Santo. Não foi eu, foi o Espírito Santo. E ela se entregou de verdade a Jesus. Ela fez a oração do pecador. A mãe dela chorava também como criança. E aí, todo mundo feliz por causa daquilo. De repente vem a apóstola Nancy. Você não sabe quem é ela? Eu falei, lógico que eu não. Você acha que eu sei quem é ela? Sabia quem? Não sei mesmo. Você apresentou quando ela era criancinha. Hã? Então, ela foi apresentada e você que apresentou quando ela era criancinha. Quantos anos tinha, menina? Era bebê de colo. E hoje, quantos anos tem? 16? 14 ou 15 anos. A Ana... Ana Rosa. E a mãe dela, Vivian. Agora, quem é a irmã dela? Eu também não sabia. Irmã do Ralph. Quem lembra do Ralph? Santo, que está nos Estados Unidos hoje. Falei, não, Jesus voltou e eu estou aqui, não sei, não estou sabendo. Quase que eu pedi para fazer o apelo para mim aceitar Jesus. Foi muito forte. Irmão. E coisas espantosas acontecem quando você está cheio de Deus, sabia? Coisas que te surpreendem, porque eu não esperava aquilo, mas Deus fez como Ele quis. Quando você está cheio do poder de Deus, Deus faz como Ele quer, Ele vai ter como te dirigir. O coração do rei está nas mãos do Senhor, como ribeiros de água, Ele inclina para onde Ele quer. E você é rei. Por isso Ele é rei dos reis. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Caramba. Se comporte como rei agora. Daqui a pouco eu quero orar por você. Eu quero te ungir hoje. Mas fica tranquilo. É rápido, ligeiro e rasteiro. Mas eu quero profetizar que você vai ter sonhos nessa noite de vontade de estar com Deus. De vontade de ver Cristo. Amém? Vai brotar uma sede no teu coração de ler a palavra, de orar nas madrugadas. Aleluia! De repente vai penetrar uma luz no teu quarto, você não vai saber de onde. Vai penetrar uma luz meio rosada, no quarto de uma pessoa que eu tive a visão agora. É verdade. Depois você vem me contar. Amém, amados? Uma luz rosada. Vai ser a presença de um anjo. Aleluia. Seguinte. Você é rei? Deixa o Espírito Santo inclinar o teu coração. Você vai ofertar. Mas, amados, não olha para trás. Não olha para os lados. Não olha para as circunstâncias. Não fica pensando, vou ter que viajar lá para Honolulu. Não, esquece isso. Pensa uma coisa, agora o importante é aquilo que Deus vai receber de você. Aquilo que a tua oferta vai falar com Deus. Porque a nossa oferta fala, né? Só vê lá, que a oferta de Abel fala com Deus e fala até hoje. Hebreus 12, 4. Amém? Aleluia. Onze, 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho que era justo. Dando Deus testemunho das suas ofertas dela, depois de morto, ainda fala. Vocês viram que aqui fala que Deus mesmo dá o testemunho? Deus quer testemunhar a teu favor. Aleluia. Xaramantarabastei. Aleluia. Ai, a mãe dela me escreveu. Apóstolo, fiquei tão feliz. Muito obrigado. Não, agradeça a Deus. Foi Ele que fez. Teve uma tremenda festa no céu. Pensou depois de
13 anos, 14 anos. A menina que foi apresentada vem aqui e aceita Jesus. Deus marcou precisamente, né? Pá. Às vezes eu penso e falo, nossa, como o Senhor nos surpreende. Amém, amados? Estenda suas mãos para cá. A palavra profética é uma consequência daquilo que você é no Senhor, amém? Peraí. Pai eterno, Deus de misericórdia e compaixão, aquele que nos deu graça abundante, o Verbo se tornou carne e habitou no nosso meio. O Senhor pagou um alto preço, Pai. E nós queremos ser gratos. E queremos ser guiados por Ti, Pai. No meio de tanta loucura, no meio de tanta bagunça, Pai, queremos ser gratos. Queremos declarar o nosso amor por Ti, Pai. Que não temos outro Deus além de Ti, nem outro teremos. O Senhor é o único, suficiente e redentor. Por isso Tu és chamado Deus Shaddai, o Deus todo suficiente. Graças e honra são do Senhor. Aquele que enviou o reino por meio do Espírito Santo, que está dentro de nós. Senhor, que nós consigamos e possamos andar cheios da Tua presença. Que nós tenhamos o bom testemunho, o agradável aroma de Cristo, o perfume, para exalarmos no meio deste mundo terrível, Pai. Podermos ser luz, podermos expressar a Tua glória, o Teu querer e efetuar nessa terra. Pai, Tu abre caminhos até onde não tem caminhos, porque o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor é a precisão, é a prontidão, é o guarda de Israel que não dormita, não cochila, mas sempre está acordado. Senhor, Tu e o Pai trabalham até hoje. Tu disseste, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Pai, receba as ofertas. Pai Santo, ainda que estejamos em poucas pessoas, isso não importa. Para o Senhor é uma multidão. O Senhor diz que nesse tempo, um vai ser como 1000, menor uma nação forte. Pai, que sejamos essa nação. Que sejamos os profetas desse tempo, dessa geração poderosa que o Senhor vai levantar. O Senhor tem trabalhado 2000 anos para levantar a verdadeira igreja. Sem modismos, sem tradições, Pai, sem paradigmas. Mas uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja a qual é levantada para ser arrebatada e ter um encontro contigo, Senhor. Uma igreja que vai ser revelada ao mundo, os teus filhos, como a criação geme e aguarda por isso. Pai, não queremos recuar, porque o Senhor não tem prazer naquele que recua, mas queremos avançar, queremos ir, queremos mirar a Ti, autor e consumador da nossa fé, firmemente, Pai. Ainda que estejamos cercados por uma nuvem de testemunhas, queremos dar o bom testemunho. Pai, glorifica o Teu nome, faça-nos profetas desse tempo. Queremos que é o último tempo e grandes coisas o Senhor falar neste ano de 2019. O Senhor tem nos trabalhado conosco, nos preparado para isso, Pai, para contarmos as bênçãos diante da congregação. Traga do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai, aqueles que estão esperando ou muitas vezes aguardando serem despertados. Norte solta a sua entrega, leste não retém, oeste envia. Pai, resplandeça a luz do Teu rosto sobre os meus irmãos. Dá os sonhos que o Senhor disse. Entra naquele quarto. Pai, queremos ser luz do mundo, sal da terra de fato, Pai. Não queremos olhar para trás, porque o Senhor diz, aquele que olha para trás não é apto ao meu reino. Queremos Te seguir os Teus passos, Pai, até ser o dia perfeito, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém doente, com dor? Tem alguém doente com dor?
Tem alguém com problema de enxaqueca? Fala agora ou cale-se para sempre. Ninguém tem problema de enxaqueca? Ou está com problema de enxaqueca? Amém? Fala, querida. Está tudo bem com você, ela? Eu vi uma coroa sobre a tua cabeça. Amém? De brilhantes. Deus vai te dar. Coroa significa unção. Mas também pode significar um casamento. Receba. Receba o renovo. O novo de Deus sobre a tua vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé. 20 para as 10, ninguém vai bater em mim.